no capítulo 17 de 1 Reis, no verso 1. Os irmãos que estão online conosco, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus possa alcançar, a mensagem do Evangelho possa alcançar o coração de vocês que estão online conosco. Amém? Está dizendo assim a palavra do Senhor, capítulo 17 de 1 Reis, do verso 1 ao verso 24, está dizendo assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, habite ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz disto primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela da farinha não acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e ali deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com que eu moro aflige-te, matando-lhe o filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu.
E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor nosso Deus, Pai glorioso, Deus santo, Deus da glória, pedimos ao Senhor que nos dirige, Senhor, conforme a tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Nos confronta, fala conosco nessa oportunidade para a glória do nome de Jesus. É o que nós pedimos. Amém. Os irmãos podem tomar assento. As crianças podem ir para a salinha. Amém. Esse texto nos mostra uma seca sobre Israel, profetizada pelo profeta Elias. Diz a Escritura que ele chega diante de Acabe e faz essa profecia. E vai nos informar a Escritura que, quando ele acaba de fazer essa profecia, ele sai dali e o Senhor ordena que ele fica perto do ribeiro de Querite, que o Senhor iria sustentar Elias perto daquele ribeiro. O verso 4 diz assim, ó, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado, e aos corvos ali te sustentará. A primeira lição que eu tiro aqui é da soberania de Deus. Deus não precisa de ninguém para fazer nada. Deus é soberano. Ele age quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer e quando Ele quer. Ele é soberano. E esse texto nos mostra aqui corvos, passarinhos, que era considerado algo impuro diante da lei judaica. Aqueles pássaros era considerado imundo perante a lei judaica. Alguns estudiosos vão dizer que corvo aqui não era pássaro, mas era os nômades que vivia naquela redondeza, que tinha a pele morena. Alguns estudiosos vão dizer que era pessoas. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque seja homem ou seja pássaro, Deus está usando. Deus está matando a fome de um profeta, usando pessoa, usando passarinho, seja lá o que foi. Se foi passarinho, se foi pessoa, Deus estava usando. Esse é o ponto. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. E se foi passarinho, é algo muito mais glorioso. Porque diz a Escritura que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Olha para você ver, queridos irmãos. Deus suprindo ali Elias de manhã com o café da manhã e de tarde com uma jantinha de picanha ou de alguma, filé mignon, não sei o que é. Estava lá. Deus estava suprindo. Por quê? Porque Deus conhece as nossas debilidades, as nossas dificuldades, e é Deus que nos supre. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu vou mostrar para você que é Deus que nos supre. Você está com a saúde 100%, essa saúde quem deu para você foi Deus. Você está trabalhando, a porta que abriu foi Deus. Você tem um lar confortável onde você mora. Foi Deus que colocou ali, foi Deus que abriu a porta. Por isso Paulo, eu falo isso, Paulo entendendo isso, ele diz, a Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória a Ele eternamente. Ele é digno de honra e de glória. Porque Ele abre, o pastor pregou aqui, o pastor Cláudio pregou aqui ontem, a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. E Ele estava suprindo aqui, diz a Escritura, o seu servo. Mas o que me chama a atenção é essa viúva estrangeira. Essa viúva
de Sidom. Queridos irmãos, os estudiosos vão dizer que da onde Elias estava, no Querite, até Sidom, é mais ou menos de 250 quilômetros. Agora, para e pensa comigo. Deus, preste atenção nisso aqui. Deus olha em Elias. Elias profetizou que não iria chover por 3 anos. E o céu foi cerrado. Deus fecha o céu e agora não há chuva. Presta atenção nisso aqui. Aí Deus vai lá no outro país e olha. E uma viúva, ela tinha perdido o marido. E ela estava comendo, ia fazer o último pão para comer e morrer, a sua última refeição. E Deus olha aqui em Israel e olha lá na Síria, e mas aqui, um profeta aqui, e lá essa irmã passando dificuldade. Então Deus pega Elias e muda Elias de país. Para quê? Para suprir a necessidade de uma pessoa. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus te vê. Deus não esqueceu de você. Deus está vendo a tua aflição. Deus sabe do que você necessita. Deus sabe do que você precisa. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho passado nos últimos dias? Eu não sei. Mas Ele consegue ver. Ele viu essa mulher no outro país, ele tirou um servo de dentro de Israel para suprir uma necessidade dessa mulher no outro país, de uma viúva. Ele te vê, ele te enxerga. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe o que você está passando. Mas pastor, o socorro de Deus ainda não chegou até a minha vida. A mão de Deus ainda não se manifestou sobre a minha casa, sobre a minha vida. Ei, mas vai manifestar, porque Ele olhou para essa estrangeira aqui e foi até ela suprir a necessidade dela de pão e água e vida, porque ela declara: eu vou comer, mas o meu filho, e vou morrer. Um milagre que começa com a obediência. Olha como começa o milagre. Ele chega na porta de Sarepta. Quem está lá? Uma viúva. Olha a maneira que Deus trabalha, irmão. Olha para cá. Olha a maneira que Deus trabalha. Ele pega um profeta que não tem o que comer e vai matar a fome dele numa mulher que está passando fome. Você entende isso? É a mesma coisa se não tivesse os seus pais não têm o que comer e você falasse para o seu filho: vai comer lá na casa do meu pai. Ele está tirando o profeta de uma situação de risco e está levando o profeta para um lugar que para mim e para você não faz sentido. Uma mulher que está morrendo de fome, uma mulher que só tem uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. É somente isso que ela tem. E a Bíblia diz que o encontro é fora da cidade. A Bíblia diz que ele encontra essa mulher lá. E ele diz a Escritura que ele conversa com ela e diz: olha, traz um copo com água para mim. E eu preciso dizer para você aqui que Sidom era um local onde os hebreus eram muito bem conhecidos, principalmente o profeta. Você lembra daquela mulher que saiu correndo atrás de Jesus para curar a filha dela, de Ciro, Fenícia? Ela saiu correndo atrás, do mesmo lugar, correndo atrás: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele diz para ela: não é lícito pegar a comida dos filhos e dobrar a cachorro. Não é filho eu pegar a comida que é para Israel e dar para estrangeiro. E ela vira para ele e diz: Senhor, mas o Senhor sabe que os cães também, os cachorrinhos, comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ele olha para ela e diz: minha filha, eu nunca vi fé igual essa. Vai que a tua filha está curada. Era um local onde a fé era movida. E quando quando Elias chega nesse território aqui, a Bíblia diz que quando ele chega, ele encontra com ela, pede uma água, ela vai buscar, e o texto diz assim: e levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que
estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: traz-me, peço-te uma vasilha e um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar, ele chamou e disse: traz-me também um bocado de pão para que eu coma. Quem é essa mulher, pastor? Essa mulher era a mulher que ia fazer a sua última refeição. Essa mulher é a mulher que saiu fora da cidade para pegar graveto para fazer a sua última refeição. E de onde está vindo o suprimento dessa mulher, pastor? De outro país. Por quê, pastor? Porque Deus te vê. Deus consegue te ver de longe. Deus consegue identificar a dor que ninguém consegue identificar. Deus consegue identificar as aflições que você está passando, o choro, as lágrimas que você tem derrubado, que ninguém nunca viu, Deus viu e Ele conhece. E Ele está dizendo aqui nessa noite: eu estou enviando socorro para a sua alma. Ah, Senhor, mas estou enviando socorro para a sua alma. Estou enviando socorro para a sua alma. Da onde, pastor? Não sei. Sou profeta de Deus aqui nessa noite. Deus está enviando socorro para a sua alma. Você tem clamado há muito tempo, né? Você tem passado muitas noites, quem sabe até perguntado para Deus: que vida é essa, Senhor, que eu estou vivendo? Que solidão é essa? Que dor é essa no meu coração? Eu preciso das tuas mãos, Senhor, sobre a minha vida. Aí você vem num culto desse e Deus preparou a palavra, colocou no meu coração, e eu coloco ela no seu coração através do Espírito Santo, dizendo: o seu socorro está chegando. Deus está enviando socorro para a sua alma, para a sua casa. Sabe essa solidão que tem envolvido o seu coração? Ela vai ter que sair. Sabe por quê? Porque Deus está descendo a seu favor. A Bíblia diz que ele encontra com ela e diz assim: olha, vai e faz um bocado de pão para mim. Ela disse: moço, olha o que ela está dizendo aqui. E indo ela buscar, chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Presta atenção nisso aqui. Se puder colocar o verso 12. Vive o Senhor teu Deus. Presta atenção que ela tinha conhecimento que aquele homem era um homem de Deus. Vive o Senhor o teu Deus. Por quê? Ela está dizendo que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Queridos irmãos, preste atenção. Deus nunca trabalhou com grandes coisas. Se você for olhar nas escrituras, Deus nunca trabalha com... Quando ele chega na casa de Davi, na casa de Jessé, Abinadab estava lá, estava ou não estava? Quando o profeta olha nele, o que o profeta diz? Certamente está diante dos meus olhos ungido do Senhor. Bonito, grande, forte, homem de guerra. O Espírito de Deus dá um grito lá do céu: ei, profeta, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. Deus vê por dentro. E aqui o que está acontecendo? Deus identificou aquela mulher, a dificuldade. E alguém deveria estar do lado dessa mulher para sustentar. E quem foi a pessoa que estava do lado dessa mulher para sustentar? Um homem? Uma mulher? Não, o próprio Deus. Porque quando nós temos Deus do nosso lado, nós não precisamos de ninguém. Quando nós temos Deus do nosso lado, queridos irmãos, nós podemos descansar. Vou dizer para você um testemunho que eu vi. Eu falei para o pastor há pouco tempo atrás, de uma mulher que estava passando uma dificuldade terrível, uma senhora, e ela
orando a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E teve um dia que tudo dentro da sua casa acabou, e ela não tinha nada para comer. E ela disse: e agora? E começou a orar, clamar. Sabe o que aconteceu? Um bruxo foi fazer compra, e passando na porta da casa dela, não sabe como, a compra caiu bem na porta da casa dela. E ela abriu o portão. Quando ela abre o portão, o que estava lá? Aquela compra. Ela pega a compra, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Ela pega a compra e leva para dentro. De repente, 2 horas depois, quem vem? O bruxo. O bruxo perguntando de casa em casa. Quando ele entrou, bateu na porta da casa daquela senhora, passando dificuldade, e olhou o cenário da casa daquela mulher. Ele bateu, ela atendeu, e ela disse: não, eu perdi a minha compra. E ela caiu, e ela disse: sim, Senhor, está aqui. Nem aberto estava. Ele olhou para ela e disse: não, essa compra é para você. Porque quando Deus quer usar, Ele usa até o capeta para nos abençoar, irmão. Quando Deus quer usar, Ele usa até o diabo. Ele usa quem Ele quer. E quem estava aqui? Elias. Deus age de um modo que ninguém espera, que ninguém entende. Deus age de um modo que quando nós olhamos assim, nós não conseguimos compreender, entender. Então, em primeiro lugar aqui, eu quero deixar isso no seu coração. Para de pensar que Deus não te vê. Para de pensar que você não é um escolhido de Deus, que Deus não está trabalhando na sua vida. Para de pensar que você foi rejeitado, rejeitada por Deus. Você não foi rejeitada, Deus está te vendo. As dificuldades, elas não conseguem arrebatar as promessas de Deus nas nossas vidas. As tribulações, elas não conseguem arrebatar as promessas de Deus na nossa vida. E nós devemos entender que Deus está nos vendo. E José, entendendo isso, dentro da prisão, ele sabia que o Senhor estava vendo ele. Quando a mulher de Potifar vem em cima dele, ele diz: não posso te tocar, porque Deus está me vendo. Deus está te vendo, irmão. Deus está te vendo. Escute. Olha o cenário da casa dessa mulher. 2 vidas sem esperança. Qual a atitude dessa mulher? Sem o cabeça da casa, porque o homem é o cabeça? Que isso, gente? As mulheres, só as mulheres falam: o homem é o cabeça? Não, mas não está não. Não está a cabeça não. Vamos lá, 1, 2, 3. O homem é o cabeça? É a Bíblia que diz: o homem é o cabeça da casa. O supridor morreu. Aquele que supria a casa dessa mulher partiu. Nós não sabemos que tipo de doença alcançou esse homem. A Bíblia diz que ele faleceu. E agora, queridos irmãos, 2 vidas sem esperança. A mulher chega a dizer que ela iria fazer aquele bolo, comer com seu filho e se assentar e esperar a morte chegar. Olha a expectativa de vida. Tem gente que vive assim, meu irmão, sem expectativa de vida. Não vou fazer a faculdade, porque eu não passo, eu sou ruim demais de tarefa. Eu não vou fazer, eu não vou nisso, naquilo outro, porque eu não dou conta. Um espírito diminutivo, inferioridade. Meu irmão, que Deus não deixa você estar num avião que eu viajo, porque se o piloto dizer você consegue, eu falo: consigo, pode colocar na minha mão. Pensa numa pessoa que acredita em mim, sou eu. Eu sei que eu posso. Eu sei. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? A Bíblia me leva a isso. Ele diz: ainda que o justo caia 7 vezes, o que vai acontecer?
ele se levantará. Nós precisamos acreditar, para que essa desesperança, queridos irmãos, se afaste do nosso lar. E tem pessoas, aqui não, em outras igrejas bem longe, tem pessoas que às vezes nos rodeia e diz, não, estou fazendo isso aqui, igual o Rodrigo estava falando aqui, e diz, não, você faz não, isso não vai dar certo, não, muito difícil menino, pode parar com isso aí. Por isso que nós não devemos contar o nosso sonho para qualquer tipo de pessoa. Nós precisamos estar debaixo da dependência de Deus, porque de vez em quando a nossa fé vai ser provada, e nós precisamos estar de pé. Nós precisamos estar de pé diante dessas dificuldades da vida. Não que esse espírito de inferioridade, eu não dou conta, eu não posso, pastor, eu quero cantar mais a minha voz. Ah, pastor, parece uma matraquinha. Que isso, irmão? Eu conheci uma irmã, eu tenho que colocar aqui o vídeo dela. Pensa numa taboca rachada. A mulher era ruim para cantar, mas ruim mesmo. Um dia que eu vi ela cantando, eu falei assim, meu Deus do céu, essa mulher nunca vai aprender. Ela entrou no YouTube e começou a ouvir. Depois eu vou pôr o vídeo para você ver. Eu não posso falar o nome dela, porque, né? Eu vou pôr para você ver. Congregou conosco aí, cantava maravilhosamente. Você precisa acreditar em você, você precisa ter fé que Deus vai resolver o problema da sua vida, você precisa ter fé que Deus vai te curar, você precisa ter fé, e Deus só trabalha através da fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus, é impossível. Aí tem pessoas que não, eu não sei, eu oro, mas você tem que ter fé, irmão. Muitas pessoas não oram e têm fé e as coisas acontecem na vida deles. Então você precisa ter fé que Deus vai fazer na sua vida e jogar a desesperança para longe. Porque foi o estado dessa mulher aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou comer. Olha, não estava chovendo, tudo bem, 3 anos, ia ficar sem chuva. Mas ela olhou e disse, ó, meu filho, nós vamos comer esse bolinho aqui, nós vamos? Imagina a cabeça desse menino, sabendo que ia morrer. Pensa comigo. O que alcançou o coração dessa mulher? A desesperança. Ela já não tinha força para lutar com a vida. Ela não tinha força, queridos irmãos, para levantar daquela situação que estava rodeando lá dela, a casa dela. Quem sabe por causa do luto do marido, meu marido morreu, agora acabou. É difícil mesmo, luta é difícil, não é fácil. Mas nós precisamos levantar a cabeça. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoa que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe. Quem sabe eu estou falando aqui uma pessoa que saiu de um relacionamento, está machucado. Você precisa levantar a cabeça. Quem sabe eu estou falando aqui para uma pessoa que não vê Deus operando no seu lar, e você tem clamado a Deus, tem clamado e Deus ainda não moveu. Você precisa levantar a cabeça, você precisa estar de pé, porque Deus vai levantar ao seu favor. Deus vai trabalhar na sua vida. Última refeição. Na última refeição, o que acontece? O profeta chega. Tem pessoas que encostam do nosso lado, queridos irmãos. Presta atenção nisso aqui. Principalmente nosso pastor. Nós pastores, nós precisamos entender isso. Às vezes aparece pessoa quebrada do nosso lado. Não pode, nós somos igreja. Não, santo demais. Aí o que acontece? Nós não queremos acolher essas pessoas quebradas. E Deus coloca pessoas quebradas do nosso lado. Grandes evangelistas, grandes pastores, grandes pregadores, grandes cantores, grandes pessoas que irão rebentar a porta do inferno. Aí o que nós fazemos? Não pode, porque aqui tem uma doutrina. É claro que a igreja nossa tem uma doutrina. Nós precisamos seguir a doutrina da igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos, entender que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Aí o desespero agora transforma em fé. Por quê? O homem de Deus chegou. Queridos irmãos, que título mais maravilhoso, né? Que jeito que você é conhecido no aspecto da fé? Olha para cá.
no aspecto da fé. Como que eles falam, conhece você? Mulher de Deus? Jovem de Deus? Homem de Deus? Porque ela identifica. Como que ela identifica ele? Em princípio ela diz assim, olha, vive. Olha o que ela diz para ele. O que ela diz no verso? Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nada tenho. Um homem diferente, um homem de Deus. Homem de Deus. Como você é conhecido? Eu conheci um rapaz, presta atenção nisso aqui. Eu conheci um rapaz que ele cantava na igreja, mas no trabalho ele era conhecido como boca suja. Aqui não tem essas pessoas. Aqui só tem boca santa. E o dia que eu ouvi, eu não era pastor dele, mas o dia que eu ouvi que ele era chamado de boca suja, eu falei para ele, irmão, que título é esse? Ele falou assim, esses caras aí falam o que dá na cabeça, esse título que ele colocou em mim. Uai, para um pouquinho. Ele colocou em você esse título? Mas para colocar um título em mim, eu preciso me identificar com o título que está colocando em mim, não é? Eu estava na Alemanha, lá na Alemanha, os irmãos lá me chamou de Sorriso, porque eu ria demais. Você ri demais, nós colocamos o nome de Sorriso. Você está entendendo? Como você é conhecido? Como você é conhecido? Escuta só. Agora, quando a esperança parece ter acabado, o profeta chega ao verso de número 12. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que tenha somente um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vês aqui apanhar 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse, não temas. O que ele disse? Não fico com medo não. Tenha fé. E é isso que eu quero passar para você nessa noite, menino. Olha para mim. Tenha fé. Você precisa ter fé. Tem um ditado aí fora que diz assim, a esperança é a última. Vai comigo, a esperança. O papai falava assim, que esperança não morre. Se a esperança morrer, você está perdido. Ele disse, não deixa a esperança morrer não. E lá em casa a esperança nós nunca deixou a esperança morrer. Todo mundo podia morrer, mas a esperança tinha que ficar de pé. Você está entendendo? Não deixa a esperança morrer. Faz que nem aquela viúva lá, aquela mulher que perdeu o filho, né? E Elias chegou nela, o filho dela estava morto, e quando ela chega até Elias e pergunta, Eliseu, melhor dizendo, e pergunta, e seu filho? O menino morto. Ela diz, o menino está bom. Vai bem com o seu filho, vai com o seu esposo, com a sua casa, todo mundo bem. O que é isso? É não deixar a esperança morrer. Imagine se fosse uma irmã da nossa geração, não dessa igreja, de outras igrejas bem longe. Seu filho morreu! Eu preciso de ajuda. Pegava o homem pela careca e puxava e levava lá. Era ou não era? Aonde está a esperança, irmãos? Nós precisamos ter esperança. Nós não podemos deixar a esperança morrer. E essa esperança, ela chegou à casa daquela mulher. A farinha não acabava, o azeite não faltava. A crise daquela mulher vai tornar-se em testemunho. A situação que aquela mulher estava vivendo, desesperadora, vai transformar em quê? Em testemunho. Em testemunho. A Bíblia diz que agora Elias chega e diz, não temas. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui agora, você tem que aplicar isso aqui na sua vida. Ó. Ele diz assim, ó, o que ele disse? Coloca aí para nós. O que ele disse? Quem está comigo? O que ele disse? Não temas. Não temer aqui é não tenha medo. Não tenha medo. Porque ele vai dizer para ela, no capítulo, no verso 13, ele diz, primeiro, vai e faz um pedaço de bolo pequeno. Presta atenção nisso aqui, pequeno para quem?
Ele sabia da dificuldade da mulher. Eu não ia pedir um bolo grande, ou o bolo inteiro. O que ele está dizendo? Vai, faz um pedaço. Vamos lá ler comigo? Então diz, Elias disse, não temas. Vamos ler, irmãos, 1, 2, 3. Elias disse, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, entretanto, o primeiro pedaço de bolo é para quem? Sabe o que eu aprendo aqui? 90% das conquistas nossas, nós não lembramos de Deus. Esse pedaço pequeno aí, é uma representação muito clara da pessoa de Jesus. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Ele diz assim, olha, primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Primeiro, para mim, o representante do próprio Deus. Ele está dizendo, primeiro você vai trazer esse pedaço pequeno para mim, porque eu fui enviado para te abençoar. O azeite na tua botija não vai cessar, nem a farinha na sua panela, se você obedecer, se você lembrar de Deus em primeiro lugar nas suas conquistas. Quando você comprar uma casa, você entrar dentro dela, você diz, pastor, nós vamos fazer aqui um culto ao Senhor, põe Deus em primeiro lugar. Vestir uma roupa, aquela roupa bonita, você entra de frente do espelho e fala, Senhor, te dou glória por essa gravata bonita. Eu louvo ao Senhor por essa roupa que eu comprei. Compra aquele tamanquinho, né? Vocês gostam aí, chega, Senhor, apresenta a ti. Quem sabe você nunca vai trupicar e cair. A ti, essa botininha linda. Nós faz isso? Comprou um carro. Quem primeiro nós liga? Ei, irmão, vem cá para você ver o carro que eu comprei. E eu acho que Deus fica assim, ó. As conquistas, eu nunca estou dentro delas. Eu abro as portas, não sou glorificado. Lá em casa, queridos irmãos, eu sempre ensino a minha esposa, a minha filha, sempre ensino, não coma sem orar. Querido, eu não como sem orar. Eu não como sem orar. Como não? E é um momento, eu acho que é um momento que eu sinto mais a presença de Deus, é quando eu estou dando graças a Deus pela minha refeição. É um momento que eu sinto mesmo a presença de Deus assim, ó. Quantas vezes eu não chorei diante de um prato de comida? Você já passou fome? Eu já passei fome. Eu sei o quanto que é valoroso um prato de comida. E isso é tão intrigante isso. Olha para cá, isso é tão intrigante que uma vez nós fomos para Brasília, eu vendia fita em Brasília, presta atenção nisso aqui, e eu passei no Guará e tinha um cara que ele vivia lá pedindo comida, ele sempre, não pedindo comida, é morador de rua, lá no Guará, em Brasília, e eu vendia fita na maletinha. Quem lembra de fita cassete? Cadê esse? Levanta assim, fita cassete, então. Aí eu vendia fita na maletinha na rua, de casa em casa e tal, e aí, um dia eu comprei, passei no restaurante lá, e ele sempre ficava lá assim, aí eu peguei, falei assim, rapaz, eu vou comprar uma marmita para ele, né? Tinha vendido as fitas lá, eu falei assim, eu vou comprar uma marmita para ele. E eu comprei uma marmita para mim e uma marmita para ele. E aí nós comemos lá e tal, nós fomos embora. Aí um dia eu passei diante do restaurante, não tinha money para comprar marmitinha, né? Nem para mim, nem para ele, não tinha nem para mim. Aí eu parei lá e falei assim, não lembro do nome dele, eu perguntei a ele, e aí? Era mais ou menos 1 hora mais ou menos, eu falei assim, e aí, já almoçou? Ele olhou para mim e falou assim, ó, não, mas vai chegar. Deus vai enviar.
Irmão, aquilo valeu todas as fitas que eu vendi, pastor. Ele sabia que ele ia comer, não sabia de onde ia chegar, mas ele sabia que ia comer. E uma coisa que eu notei nele, aqueles irmãos lá, quando eu peguei a mamitinha, eu pus na mão dele e tal, aí pegava a mamitinha, levantava a mamitinha, aquelas mamitinhas de alumínio, levantava ela assim, começava a comer. Eu levantava nada, morto, ó que ele descia aqui, o meu já tinha acabado. Desde então, eu aprendi essa lição: nunca irei comer sem agradecer a Deus. Quem te ensinou, pastor? Um mendigo de rua. Ele não deixa faltar, ele está te vendo. Eu termino aqui, olha o que está dizendo aqui. Agora, para terminar, a Bíblia diz que a morte visita aquele lá. Olha para mim, a morte visita aquele lá. A fome tinha visitado, para matar, não conseguiu, o profeta foi enviado. Agora a morte, o profeta está lá, o profeta está morando agora na casa daquela mulher. A Bíblia diz que ele morava em cima. Num cômodo em cima, está dizendo a escritura aqui. E a Bíblia diz que o filho da mulher vem a falecer. E quando o filho da mulher falece, o que a mulher diz? Ela fala para ele: olha, homem de Deus, você veio trazer os meus pecados diante da minha face, para que Deus tratasse comigo? Ele pega o menino, coloca no braço e leva lá para cima, e diz: Senhor, olha o que ele diz, olha o que ele diz aqui, Senhor, ele diz, e clamou ao Senhor, diz, verso 20, e o Senhor, meu Deus, até esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando o teu filho. Ele morava lá na casa. O menino estava no braço morto. A mulher queria morrer, ela estava querendo comer a última refeição para morrer. Quando a morte chega, ela não aceita. Porque não é fácil lidar com isso não, meu irmão. Eu já enterrei um filho, não é fácil lidar com morte. Ela queria porque queria morrer, no princípio. Quando a morte chega, ela não aceita. E o que acontece? Ele pega o menino, leva para o braço, e a Bíblia diz que ele mede o menino, ele pega o menino e mede o menino, orando ao Senhor, ele mede o menino para lá e para cá, e ele começa a orar ao Senhor, e de repente, quando ele começa a orar, o menino volta à vida. E ele pega o menino agora e desce com o menino, entrega o menino à sua mãe. Olha o que ele diz a mãe. E o Senhor ouviu a voz de Elias, 22, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse a Elias: vês aí o teu filho. Olha o que Deus mandou eu vir cá nesse país. Deus está fazendo um reboliço na sua vida. Deus não quer te dar só comida não. O céu abriu sobre a sua casa. O céu abriu sobre a sua casa. Vida está chegando na sua casa. E ela abraça o menino e ela disse: nisto agora, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Aí eu fico pregando e eu fico pensando: será que a palavra de Deus na minha boca é verdade? Isso assusta nós que somos pregadores. Será que a palavra que eu estou pregando, ela é verdade? Será que a palavra que Deus está nos dando nessa noite é uma palavra que está sendo semeada e vai dar fruto em nossos corações? Mas querido, e eu termino aqui, quando a fé for confrontada, o Deus que transforma deserto em vida é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus que tirou José de dentro de uma cova e colocou em cima de um trono. É o mesmo Deus que tirou um menino do rio Nilo e colocou como salvador do seu povo. Ele não mudou. É o mesmo Deus que enviou João Batista no deserto e a multidão saía atrás dele para ouvir a palavra que ele tinha. É o mesmo Deus que enviou seu filho Jesus, uma demonstração de amor,
que o mundo ainda não tinha visto. E ele morreu na cruz pelos meus e pelo seu pecado. E o que o Senhor está dizendo, quer dizer com isso, pastor? O Senhor está dizendo para mim e para você: quando eu enviei o meu filho, eu te vi. Quando eu enviei meu filho para perdão dos seus pecados, eu estava enxergando você aí nessa cadeira. Eu estava enxergando você aí onde você está sentado, com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento, com toda a sua peleja. Ele não mudou, Ele é o mesmo. É o Deus que faz milagre em abundância em nossa vida. É o Deus que revela a nós a sua verdade. É o Deus que nos coloca a palavra certa para nós orarmos a Ele no nosso lado, na nossa boca. Fique de pé. Eu acho isso tão difícil, queridos irmãos, porque essa história dessa mulher, ela conta a minha e a sua história. A fome é solucionada e vem o quê? A morte. É assim ou não é? Na minha e na sua vida. Não consegue fechar uma brecha, uma porta. Aí outra dificuldade começa a aparecer.